enquanto de diálogo, né, a história das sociabilidades negras, do direito à cidade em Juiz de Fora, traz, né, com contextos, né, outros contextos urbanos, né, do Brasil e do mundo. É um prazer enorme chamar a minha colega, de muito tempo, né, uma minha parceira, professora da Universidade Federal Fluminense, e também da Unirio, a professora Marta Abreu, né, que é uma das maiores especialistas, né, na história, né, da cultura popular e negra no Rio de Janeiro, né, num contexto atlântico, né, e que vem estudando, né, com paixão a história das culturas negras e do samba em especial, e das escolas de samba em especial, né? Já trocou aqui no chat com a Patrícia, com o Regis, com a Giovana, e que vai trazer um pouquinho. Eu queria destacar, ela tem uma enorme bibliografia, né? Mas eu queria destacar o último livro, Da Senzala ao Palco, que é um e-book imperdível, e que nos fala um pouco, né, da música negra no Rio de Janeiro e da música negra, né, do pós-abolição no Brasil, num contexto atlântico. Com a palavra, Marta Abreu. Obrigada, Hebe, obrigada, Giovana, pelo convite, por estar aqui conversando com vocês, aprendendo demais, agradecendo a Patrícia, a Rita, a Regis, Petrônio. Nossa, que conversa importante, né? E como a Hebe e Giovana colocam, né? Como Juiz de Fora está dentro desse mundo atlântico, como o Petrônio falou, afrodiaspórico, como esse movimento de Juiz de Fora é um movimento dos afrodescendentes nas Américas, né? Evidentemente com especificidades regionais, eu diria até mais do que nacionais, mas é muito forte a presença da música negra, a presença da associação negra, a presença dos corpos negros nas ruas, no espaço público, afirmando-se, como disse Petrônio, nesse mundo do pós-abolição e mesmo antes, né, desde o período da escravidão, como um caminho de luta política, né? O Paul Gilroy já disse de uma forma contundente, né, o quanto a música negra, aí entendida de uma forma ampla, né, ou as músicas negras, mas ele afirmar a música negra no sentido de criar uma identidade negra, foi algo fundamental na luta contra a escravidão e na luta contra o racismo. A luta pelo direito à festa, pelo direito ao encontro, ela nasce junto, né, nas Américas, com a luta pelo direito à liberdade, pelo direito à família, pelo direito à alforria, e foi tão importante como qualquer outra luta dos escravizados durante o período de dominação e no pós-abolição. Quer dizer, entender a luta pela música negra, como Petrônio colocou, né, e Rita colocou, e Regis colocou, né, e Giovana colocou também, né, a importância como afirmação e como humanização e como bandeira antirracista. Então, eu entendo que o Juiz de Fora está inteiramente dentro desse Atlântico, e é impressionante a força dessa presença. Quase, eu vou tentar chegar no final, mostrar que Juiz de Fora é um pouco o motor do que eu vou chamar de uma modernidade negra nos anos 20 e 30 no Brasil. Vou tentar chegar lá para fazer essa conexão, uma conexão que o Regis fez, de alguma forma, ao colocar que a Mangueira desfilou em Juiz de Fora. Eu acho que essas conexões são muito grandes. E a minha pesquisa atual sobre escolas de samba mostra bem essa conexão. Mas um pouquinho antes, eu queria só colocar, né, eu sou uma historiadora, como a Hebe me apresentou, que vem da cultura popular. Eu fui criada com óculos, com o ambiente de uma democracia racial no Brasil. Eu entrei na faculdade nos anos 70, e ouvia, sentia, percebia o racismo, mas na universidade não se falava dele.
O mito da democracia racial ele começa realmente a circular a partir dos anos 70 nas universidades, mas ainda de uma forma muito tímida, onde a presença negra também era muito pequena nas universidades, e eu, como uma história branca, obviamente, se gostava de cultura, comecei a estudar cultura popular. Cultura popular entendida como algo que significava o Brasil, um lugar de ícone quase, né, da mestiçagem cultural e populacional. Quebrar isso, quebrar essa imagem e começar a estudar a cultura negra foi, sem dúvida nenhuma, uma mudança a partir das lutas sociais dos movimentos negros, dos jongueiros, especialmente, de um trabalho que eu e Hebe fazemos já, lá se vão quase 15 anos ou mais, e o quanto a afirmação, através da música, da cultura negra, da festa negra, de grupos jongueiros, calangueiros e foliões de reis. Não chegamos a Minas, né, mas vamos chegar, principalmente no estado do Rio de Janeiro, como nós aprendemos o quanto a festa e a música são bandeiras importantíssimas de uma luta antirracista. Então, desde então, eu venho trabalhando com essa perspectiva da festa negra como um direito, muito antes da Constituição afirmar que cultura é direito. Eu tenho certeza que os escravizados e seus descendentes sempre lutaram e sempre souberam que havia direito, que era um direito, tanto que encheram o saco da polícia, dos senhores, ao longo do período colonial, do século XIX, e no pós-abolição. Quer dizer, a formação desses clubes sociais, do que o Petrônio chama muito bem, né, de associativismo negro, é uma luta antiga, o Petrônio falou das Irmandades, mas ela também é uma luta extremamente política de se relacionar com as estruturas dominantes, quer dizer, porque é proibido, é o que eu perguntava, é proibido ter batuque? Pode batucar no século XIX? Pode batucar durante a escravidão? O que as posturas diziam? O que a lei dizia? O que o senhor dizia? É evidente que isso é uma enorme negociação, nunca houve uma proibição completa, né? Sempre havia uma chance de se abrir uma porta e os escravizados derrubarem a porta. E no pós-abolição, a articulação política era exatamente conseguir licença para formar uma associação, para ter direito de funcionar um clube, porque a polícia tinha que liberar. Então, é uma afirmação política que enfrenta diretamente, no meu modo de ver, aquela versão, né, que circulou muito de que a Primeira República era que o povo assistiu bestializado. Não. O povo, especialmente a população negra, sabia se associar, sabia criar instrumentos de afirmação na cidade, mesmo com todo o racismo e com todas as proibições que aconteciam, sim, né? Mas havia a presença, e no caso, o Petrônio falou em várias cidades, no Rio de Janeiro é muito próximo, muito parecido com o Juiz de Fora também. Eu tenho meus últimos 5 minutos, eu quero falar das escolas de samba, que as escolas de samba são exatamente um clube social, elas têm seus estatutos, tem que ir lá registrar na polícia também, desde que elas são criadas. Eu perguntei a data da primeira, obrigada, Regis, por ter me respondido, a primeira escola de samba em Juiz de Fora é de 34, ora, praticamente na mesma época que no Rio de Janeiro, a gente tem Mangueira 29, Estácio também, 29, 30, e elas são blocos, ranchos, aí existiam ranchos antes, quer dizer, a escola de samba, para mim, não é muito diferente do que eram os ranchos, do que eram os blocos, do que eram os cordões, que deviam ter também na Primeira República em Juiz de Fora. Na verdade, é mais uma associação, mais uma estratégia de acontecer. E agora a mudança de nome, de fato é uma mudança de nome, se a gente pegar os jornais no Rio de Janeiro, a Mangueira é chamado de bloco, cordão não, de bloco, escola de samba, com sinônimos, mas na medida que se cria um novo nome, é uma afirmação política. Somos uma escola de samba, né? E aí lida com todo o imaginário de uma escola, é se impor como uma escola.
um local de aprendizado, um local de afirmação, mas de aprendizado. Aprendizado não só do samba, mas um aprendizado de toda uma sociabilidade, de toda uma memória, de toda uma história que se afirmava ali musicalmente. As escolas de samba no Rio de Janeiro, os nomes começam a aparecer, né, nos jornais e nos estatutos, são exatamente nos anos 30, e a gente tem que separar um pouco o que é samba e o que é escola de samba. Mas, de qualquer forma, o que eu costumo dizer é que as escolas de samba fazem parte, elas são um momento de afirmação de uma modernidade negra. O que eu quero dizer com isso, uma modernidade negra? É uma articulação entre a tradição e o novo. São músicos, artistas, intelectuais negros que nessas associações com um novo nome afirmam uma musicalidade, uma estrutura musical que é nova, porque no caso do Rio de Janeiro e Juiz de Fora é muito parecido, são cidades que estão atraindo migrações de outras regiões do Sudeste, especialmente. O Rio de Janeiro recebe também baianos, mas principalmente mineiros. São esses mineiros e muitos que vêm de Juiz de Fora que vão chegar e vão para os morros cariocas, porque não tem mais lugar, né, na parte baixa, mas esses morros não são tão distantes do centro da cidade, vão para o Morro do Estácio, para o Morro da Mangueira, para o Morro da Serrinha, o mesmo nome, inclusive na Mangueira é o Buraco Quente, vários nomes que vocês me falaram, eu falei assim, meu Deus, tem no Rio também. Eles estão chegando, eu digo eles quem? São exatamente os descendentes escravizados que estão chegando na cidade do Rio de Janeiro entre 1900 e 1940, em sucessivas migrações, e estão se encontrando nesses morros cariocas, entrando em contato com a cultura afro-carioca anterior, mas criando algo novo, a partir da sua tradição de jongueiros, calangueiros e fulhões de reis. E o novo faz parte desse encontro, e a relação com a cidade cosmopolita, com a indústria fonográfica, com os empresários da indústria cultural, com os músicos intelectuais modernistas que vão subir os morros da cidade do Rio de Janeiro para ver que linda é a música do morro, e eles inventam algo inteiramente novo e dão esse nome, né? Quer dizer, não é inteiramente, ou porque discute com a tradição, mas se impõem como algo moderno. Isso não é muito diferente do que aconteceu com o jazz nos Estados Unidos, que as migrações para Nova York fizeram emergir essa modernidade negra no chamado no bairro do Harlem, o chamado Harlem Renaissance. Então, eu entendo que esse momento é muito importante, e o que está tendo de novo e de moderno na cidade do Rio de Janeiro nos anos 20, talvez em Juiz de Fora, também nos anos 20 e 30, são as escolas de samba. Essa associação que está aí até hoje, né? A longevidade dessas associações, e também em Juiz de Fora, pelo que eu estou entendendo, é impressionante. Só para terminar, eu preciso ler rapidamente os nomes dos fundadores da Mangueira e da Portela. Para encerrar, os fundadores dessas escolas de samba não são baianos. A sua maior parte vem do Vale do Paraíba escravista, e muitos deles de Minas Gerais, e alguns importantes de Juiz de Fora. Na Mangueira, Jorge Zagaia, membro número 1 da ala dos compositores, era de Santa Maria Madalena, norte do estado do Rio de Janeiro. Maria Vidal dos Santos era de Porto Novo de Cunha, Minas Gerais. Geraldo Teodoro Pereira, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Clementina de Jesus, nascida em Valência, também era figura assídua na Mangueira. Papel importante tiveram os filhos e netos de imigrantes do interior do estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, como Cartola, que é de Campos, Xangô da Mangueira, Devani Ferreira e Tantinho, todos grandes versadores de calango, de jongo e de folia de reis. E aí é o verso e a palavra. Jongueiros, entre os jongueiros, na Portela, deixa eu passar para a Portela, entre os nascidos em Minas Gerais é impressionante, podem ser citados Antônio Rufino dos Reis e Antenor dos Santos, ambos Juiz de Fora. Noca da Portela, de Leopoldina, e Sebastião Vitorino, conhecido como Catônio de Ouro Preto.
Natal havia nascido em Queluz, Vale do Paraíba Paulista, e Hernani Alvarenga em algum lugar de São Paulo. Entre os filhos egressos do Vale, Dodô da Portela era a porta-bandeira da escola, embora morasse no Morro da Providência. Tia Neném era filha de vassourense e casou-se com o grande portelense Manasseia, de família com muitos irmãos sambistas. Monarco, filho de José Diniz, era nascido em Ubá, Minas Gerais. Valdir 59 era filho de um mineiro e Wilson Moreira, de uma mineira de Juiz de Fora. No Salgueiro, são vários fundadores que vêm também no Vale, que estão se encontrando, vejam o cosmopolitismo desses vales, que estão se encontrando nesses morros. E eu encerro com o Salgueiro, que talvez seja o mais mineiro dos morros, mas com a frase, né, de Dona Caboclinha. Bom, Dona Caboclinha e Tia Cícia eram de Minas Gerais. Dona Caboclinha, neta de mineira, chega a afirmar que Minas invadiu o Salgueiro. Adorei a frase. Minas invadiu o Salgueiro. E fizeram amizade. Criaram seus filhos ali e casaram ali. E transformaram inteiramente a cultura carioca e cultura brasileira. Só que, como diz o Regis, este protagonismo dos músicos negros não é reconhecido. Trabalho a ser feito, reconhecer o protagonismo desses músicos negros na história do Brasil. Obrigada, Hebe, obrigada a todo mundo.